Bom, boa tarde. Vou fazer aqui uma rápida apresentação referente à Venave. O que é a Venave realmente? A Venave é uma subsidiária do Sinaval, que é o Sindicato Nacional da Indústria Naval e de Petróleo. Ela foi criada o ano passado em virtude da necessidade de poder juntar a los estaleiros que fazem trabalhos de EPC com a cadeia produtiva, coisa que Sinaval não consegue fazer. Então, aqui está rapidamente explicando o que é a Venave. Então, é a abreviatura, né, de esse título bonito que está ali, que fala Associação Brasileira das Empresas de Construção Civil e Offshore. Aqui nós temos a definição de escopo, tanto do Sinaval como da Venave. Então, Sinaval, né, é uma entidade sindical, patronal, restrita somente a essas empresas, classificada como estaleiros. Então, só pode ser sócio do Sinaval quem opera ou é dono de um estaleiro naval ou offshore. Do outro lado, a Venave é uma associação, não é um sindicato, é uma associação com maior liberdade de ação para acrescentar, além dos estaleiros, que são sócios do Sinaval, todas as empresas da cadeia de fornecedores para os estaleiros. Então, isso dá uma abrangência maior e pode representar a indústria como um todo do que se fabrica em um estaleiro. Foi criado para acompanhar, né, a implantação e exploração do pré-sal. O pré-sal, não vou falar do pré-sal, todo mundo sabe o que é, mas é um assunto real, uma riqueza que nós temos embaixo do mar e que é um horizonte novo, onde está tudo sendo desenvolvido para poder produzir o óleo que está lá embaixo de uma crosta de cristal. Então, aqui tem muita inovação, tem muita engenharia, muito desenvolvimento. Então, coisa nova, coisa que tem que se desenvolver, evidentemente, a academia está junto, a indústria tem que estar junto e tem que ter dinheiro para poder desenvolver. Os associados ao Sinaval, rapidamente, estão aí mencionados, são todos conhecidos da nossa indústria naval e offshore brasileira, estão basicamente todos. Tem alguns que já estão produzindo, outros que estão em desenvolvimento e alguns que estão sendo ampliados. Rapidamente eu vou mostrar aqui o cenário atual do Brasil nessa área. Nós temos em total 26 estaleiros em operação, que se dedicam a fazer navios e plataformas offshore. Temos 12 estaleiros em implantação, são novos. Então, ou estão sendo construídos ou estão, neste momento, engenhariando a implantação. Tem um dado importante aqui, muito importante. Qual é a capacidade produtiva que nós temos hoje e qual é a demanda que nós temos hoje? Então, nós temos hoje capacidade instalada para produzir, para processar 570 mil toneladas de aço ano. Essa é a nossa capacidade hoje. Ou seja, nós somos capazes, com os estaleiros que nós temos e as áreas que se dedicam a fabricar offshore, 570 mil toneladas ano. Porém, a demanda é de 1.200.000 toneladas. Ou seja, nós temos um gap muito grande. Ou seja, se nós aproximamos os 570 a 600 mil toneladas anos, nós precisamos produzir mais 600 mil toneladas. Ou seja, temos que duplicar a capacidade de processamento de aço por ano. Se não, tal como falava Alberto Machado, meu colega lá, Michará Alberto, essas 600 mil toneladas que hoje não temos capacidade de processar, vão ser enviadas para o exterior. Então, os estaleiros estrangeiros vão vir aqui a pegar essa demanda,
porque senão não conseguimos fazer, o processo produtivo de petróleo não pode parar. O sea, tem que ser construídas plataformas, navios, no tempo. Existe um cronograma para isso. Então, isso justifica porque tem 12 novos estaleiros em processo de instalação. Ou seja, estamos correndo atrás do prejuízo. Temos que aumentar nossa capacidade. Aqui é um gráfico que pode ser conhecido de muita gente. Aqui tem muita gente das faculdades, acho que quem sabe não tenham visto isto, e que também explica um pouco da demanda que está junto a nós, que está presente. Hoje, o Brasil produz tem primeiro uma reserva aprovada e comprovada de em torno de 20 bilhões de barriles de petróleo. Já está provado que nós temos 20 bilhões de barriles de petróleo aptos a ser retirados do fundo do mar ou do fundo da terra. E nós ocupamos um lugar bastante pequeno em importância no mundo. De esquerda para a direita estão os que produzem mais, os que têm mais reservas e os que têm menos reservas. Isso é hoje. Porém, com a descoberta do pré-sal, nós vamos dar um salto muito grande desde que nós consigamos construir todas as plataformas que precisamos construir, as refinerias que precisamos construir, os oleodutos, gasodutos que nós precisamos construir. Então, não vamos dar um salto de em torno de 20 bilhões para algo em torno de 90, 100 bilhões de barriles. Então, é um salto muito grande. Nós vamos a quintuplicar nossas reservas de petróleo. Essa é a visão de hoje. Continua se perforando e procurando. E as notícias que aparecem todas as semanas nos jornais é que se está encontrando mais reservas petroleiras de gás no fundo do mar. Então, essa aqui é uma visão que não é optimista, é uma visão bastante acanhada. A sua vez, quanto nós produzimos hoje? Hoje, nós produzimos em torno de 2 milhões de barriles de petróleo por dia. O Brasil consome mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, hoje estamos equilibrados. O que a gente consome, a gente é capaz de produzir. Porém, o país está crescendo. E se está crescendo, a demanda por energia é grande. E vamos a consumir muito mais. Então, precisamos produzir mais. Tem um plano bastante corajoso de aumentar nossa produção até o ano 2020 para algo em torno de 6 milhões de barriles por dia. Está triplicando a produção atual. Isso também é uma demanda grande. Para poder produzir isso, não é mágica. Tem que se fazer toda a infraestrutura para poder ser capazes de produzir em torno de 6 milhões de barriles por dia. O consumo brasileiro não vai ser 6 milhões de barriles por dia no ano 2020. Deve ser de ordem de torno de 3 a 4 milhões. Ou seja, vai ter um saldo positivo. O Brasil vai ser capaz de aumentar sua exportação de derivados de petróleo para o exterior. Aqui, rapidamente, tem algumas reservas e lugares que se dão nome de peixes em geral ou de planetas, de reservas que têm sido descobertas nos últimos 2 anos, que compõem em total em torno de 41,8 bilhões de barriles. Isso faz parte do salto que eu mostrava no gráfico anterior, de reserva de 20 para 90, 100 bilhões. Bom, sem dúvida que pré-sal, é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da indústria brasileira como um todo. Ou seja, é uma riqueza que temos que saber aproveitar para crescer
en todos los sectores, para aproveitar. E rapidamente, também os números conhecidos, fazem parte do plano de investimento da Petrobras. Então, só para mostrar alguns números, que são números que assustam a vezes, mostra quantas plataformas nós temos que construir, quantos barcos de apoio temos que construir e quantos petroleiros nós temos que construir para poder chegar a essa meta de produzir em torno de 6 milhões de barriles de petróleo por dia. Se a gente não conseguir fazer isso aqui, o petróleo vai terminar ficando onde ele está, lá embaixo da terra. E para nós não é negócio. Para os mais jovens aqui, que tem muitos, o futuro de vocês está aí. Esse é o futuro. Então, primeiro tem que se preparar muito bem, que a tecnologia é uma tecnologia de alto nível, complicada, muito bem desenvolvida, que para vocês jovens é muito fácil. Para nós velhos é muito difícil. Para nós é difícil, tá? Correr atrás da tecnologia. Vocês estão vindo na frente da tecnologia. Aproveitem, que isso é de vocês, não é nosso. É a herência que nós vamos deixar para vocês. Que eu queria mostrar rapidamente para fazer um comparativo. A influência que tem no PIB brasileiro a indústria de petróleo em geral. Eu coloquei na Vale Offshore, porque é meu setor, mas é a indústria de óleo e gás. Comparando, por exemplo, com uma indústria que é muito boa brasileira, que está crescendo, que é de ponta, que é a indústria de construção de aviões, a Embraer. Brasil hoje ocupa o terceiro lugar no mundo como construtor de aeronaves de grande porte. Assim tudo, se eu comparo a indústria de óleo e gás com a indústria de aeronaves, para os próximos 4, 5 anos, nós vemos que a indústria aeronave vai produzir em torno de 7,5 bilhões de dólares, sendo a terceira do mundo. A indústria do óleo e gás, no mesmo período, deve crescer em torno de 20 bilhões. Então, a indústria do óleo e gás mostra aqui nesse gráfico muito simples que ela tem uma influência muito grande em cima do PIB. Se nós fracassamos nesse plano agressivo de produzir mais petróleo, refinar mais petróleo, nós podemos ter uma influência muito grande, negativa, no PIB brasileiro. Aqui, rapidamente, são detalhes, quais são os estaleiros que estão hoje operando, quais que estão sendo construídos e quais são aqueles que estão sendo modernizados. Então, basicamente, o primeiro número, a primeira lâmina, mostra que 12 são novas unidades e 7 são antigos estaleiros que estão sendo modernizados. Bom, como que nós vamos a fazer tudo isso aqui, né? O Brasil, né, tem uma oportunidade, né, muito grande, de transformar e fortalecer sua indústria, com o objetivo de criar novos empregos, porque todos os anos entra muita gente da área de estudante para a indústria e temos que criar emprego continuamente para poder dar oportunidade e gerar renda. E na hora que a gente dá emprego, está gerando renda. Né? Então, isso é importante para o crescimento do país. Do outro lado, essa transformação deve ser principalmente com competitividade, porque se a gente pensa há 20 anos, há 30 anos, o pré-sal daqui a 30 anos vai ser história, e nós não vamos ter outro pré-sal. Deus é bom com o Brasil, mas não é tanto assim. Né? Então, nós temos que ser perenes. Para ser perenes, temos que criar uma indústria competitiva, de tal maneira de poder pensar em exportar em um segundo passo. Nós falamos de segunda onda. A primeira onda é produzir para o que o país precisa. Mas para produzir o que o país precisa, nós temos que
melhorar nossa competitividade para nos preparar para a segunda onda, que é exportar. Para fazer essa competitividade, nós temos que ter inovação, pensar, criar, melhorar. Inovação é muito importante. Então, a academia, junto com a indústria, tem que andar de braços dados. Esse é um trabalho grande que está hoje se fazendo, tentando juntar a academia com a indústria. Porque é um problema que nós temos no Brasil. A academia anda por um lado e a indústria por outro. E aí se perde muita inteligência e se perde foco. Então, tem um trabalho grande de todas as associações buscando juntar o que é o intelecto, que é a academia, com a indústria, que é a produção. Na hora que a gente consiga fazer andar juntos, nós vamos melhorar muito a nossa produtividade. Agora, a pergunta é, bom, tudo bem, está ótimo o discurso. Quem que tem que ser competitivo? É a indústria? É o fornecedor? É o governo que tem que tirar impostos? Quem é que tem que ajudar para ser competitivo? Bom, a resposta é que todos temos que ser competitivos. Não tem ninguém que fique de fora. O estaleiro tem que ser competitivo, sem dúvida. Agora, a cadeia produtiva também tem que ser competitiva, senão não adianta. Do outro lado, fornecedores de materiais. E uma grande parcela disso que não está ali, porque não pode escrever, mas pode falar, é o governo. O governo tem também que ser muito competitivo, ajudando a indústria. E nisso eu compartilho 100% o que Alberto Machado falou aqui da BIMAC, que essa é uma parcela grande que às vezes impede a competitividade. Se não impede, atrapalha demais. Fazendo um resumo de tudo isso, para ser competitivo e conseguir ser perene, aqui fala sobreviver, significa ser perene, nós temos que ter preço, prazo, qualidade e condições de financiamento. Porque quando você começa um projeto, tem que ter dinheiro para começar. De onde flui esse dinheiro? Tem que haver financiamento. Alguém que financia com um juro adequado, de tal forma de permitir que o produtor, a indústria em geral, seja competitivo. Coisa que no Brasil ainda está muito longe. Quando a gente compara com os amigos do Alberto, aí os chineses, né? Os amigos do Alberto, eles têm, do outro lado, o governo ajudando na parte de financiamento com juros muito baixos. Aqui coincidimos, não combinamos nada, porém coincidimos que os grandes competidores nossos, sem dúvida, o primeiro é a China, a Índia, porém são competitivos, porém tem um problema. Os produtos deles têm competitividade, pela qualidade da vida dos trabalhadores que fazem essa competitividade é muito ruim. Ou seja, tem trabalho escravo. Então, isso não queremos para o Brasil, sem dúvida. Nós não queremos competitividade com trabalho escravo. Queremos competitividade com trabalho digno. Então, é ali que está o ponto. Porque esses países que hoje estão produzindo barato, com trabalho escravo, isso não dura muito tempo. Um dia, não muito longe, o trabalhador começa a enxergar a realidade. E eles vão ter algum problema interno. Então, nós estamos em outro caminho. Nós temos um trabalhador remunerado adequadamente. O que nos falta é trabalhar com mais eficiência. Na hora que a gente consegue ser mais eficiente, seremos competitivos com boa qualidade de vida dos trabalhadores. Falar rapidamente aqui sobre conteúdo local, que também se fala muito, existe todo um movimento de governo, das indústrias, das associações, no sentido de aumentar o conteúdo local. Só que isso não pode ser uma coisa abstrata. Vamos aumentar o conteúdo local. Mas como que vamos aumentar o conteúdo local? Alberto falou bastante sobre isso.
Eu não me vou deter muito nesse ponto. Ele já explicou, eu acho que muito adequadamente, que para poder ter conteúdo local crescente, nós temos que dar condições para poder conseguir isto aqui. Então, o objetivo final do conteúdo local não é nenhuma outra coisa que desenvolvimento da indústria nacional. Isso que se quer fazer. Esse é o objetivo, gerando empregos e crescendo a economia do país. Isso que significa conteúdo local. Só que tem ingredientes que não é da indústria, é mais do governo, que tem que ser melhorados. Vou mostrar aqui 2 cases. Vocês que são da faculdade gostam disso aí, né? De case. Então, eu vou mostrar 2 cases de sucesso, em que mostra inovação, criação, né? E mostra a qualidade do trabalhador brasileiro. Nós temos um case que a gente chama de P51, P52, em que foram as primeiras 2 plataformas na história do Brasil que foram fabricadas no Brasil. Até 51 e 52, as plataformas se construíam no exterior, se não completamente, parcialmente. A partir da 51 e 52, se começaram a fabricar no Brasil com um alto conteúdo brasileiro, de equipamento brasileiro, com engenharia brasileira, com trabalhadores brasileiros, ou seja, ficando a riqueza no Brasil. Elas foram construídas com um conteúdo local da ordem de 70%, que é um conteúdo local alto para as condições que tinha naquela época. Se gerou em torno de 10 mil empregos diretos e indiretos, em torno de 40 mil indiretos. E foi uma tecnologia pioneira, porque no Brasil, naquela época, não tinha um dique para poder fabricar o casco. Então, houve que criar toda uma tecnologia diferente para poder construir esse casco, por a falta de dique seco. E foi muito bem sucedida. Isso é inovação, criatividade e qualidade da engenharia e do trabalhador brasileiro. Aqui algumas fotos da plataforma, quando estava sendo levada, e aqui em fases da construção, da parte esquerda é o casco, na segunda o casco submergido, para esperar a parte de processo, ali as 2 partes juntas, e aqui uma fotografia em que mostra o acoplamento entre a parte de processo e o casco. Temos um segundo case, diferente a esse, que é o estaleiro virtual. Se falava muito na época do Atlântico Sul, que hoje é um estaleiro que está a pleno vapor, que isso nunca iria ser construído, que era um sono. Mostrou a realidade que o sono se convirtiu em um caso verdadeiro. Hoje em dia é o maior estaleiro do Brasil, está com muitas encomendas, está trabalhando, e também foi inovação, todo mundo acreditou, todo mundo ajudou, e ele está hoje em dia em pé. Aqui algumas fotos rápidas do estaleiro. Aqui queria mostrar alguns pontos rápidos da política industrial, né? Houve alguns avanços. Tem um movimento muito grande do ano 2003 que se chama PROMIMP, que é um programa para promover a melhoria e crescimento da indústria nacional. É um programa de governo com apoio da indústria e que é de sucesso. Também tem havido bastante tecnologia e inovação, desenvolvimento de tecnologias novas para a construção, tanto na UFRJ como na USP em São Paulo. A Unicamp também tem feito muita inovação nos últimos 10 anos. Tem alguns avanços na desoneração fiscal, como PIS/PASEF e COFINS, para a área de offshore. A sua vez, o problema que tinha de garantias, se criou um fundo garantidor para poder facilitar aos estaleiros no aspecto de garantias contratuais. Isso aqui com a ajuda realmente do Ministério das Finanças e com a ajuda da Presidência da República. A sua vez, o Fundo Mercante recebeu fundos adicionais do governo para ele poder, então, financiar
novas construções de navios, de plataformas e estaleiros. Sem dúvida que isso tem ajudado bastante. E, finalmente, no ano passado, no mês de outubro, se criou um fundo ou um programa que chamou de Progredir, que é uma maneira de ajudar a cadeia produtiva para se autofinanciar. Quando ele tem um contrato, ele consegue descontar em alguns bancos que participam desse programa uma parte do contrato adiantado, em torno de 50%. Sem dúvida, isso ajuda no aspecto de custo do dinheiro. Aqui tem algumas comparações com o que fizeram alguns países que estavam na frente nossa, que encontraram petróleo antes que nós. Inglaterra foi um dos primeiros, a Coreia, a Noruega, Singapura. Esses países, todos, fizeram mais ou menos a mesma coisa que o Brasil está fazendo. Começaram com um conteúdo local, exigindo uma porcentagem de conteúdo local. Todos eles com muito sucesso. Que países estão, neste momento, querendo vir para o Brasil e estão vindo para o Brasil? No Sinaval e Abenave, nós recebemos praticamente toda a semana delegações governamentais, associações de outros países, para ver a possibilidade de juntar indústrias do exterior dos países que estão ali com indústrias brasileiras, de tal maneira de produzir no Brasil e aumentar o conteúdo local. Isso é muito positivo. Por quê? Porque o mundo está em crise. Todos leem jornais. O único país do mundo que teve a sorte ou a competência, ou todo junto, de ter a quantidade de petróleo, de energia, na verdade, no mar dele, pronto para ser extraído do Brasil. Então, a demanda está no Brasil. Todo mundo quer vir para cá. E nós temos que defender nosso pedaço. Pode vir, não tem problema. Você associa com um brasileiro e produza no Brasil. Bom, aqui terminando, o Brasil, todo mundo fala que vive um momento mágico, né? Mas o mágico não é suficiente. Temos que saber o que significa isso. Um momento mágico significa que existe um mercado, tem muitas oportunidades. O governo está tentando incentivar o máximo possível. A Petrobras está apoiando, que é a operadora dos campos. O sistema financeiro está tentando ajudar também. Os políticos estão se envolvendo sadiamente. A indústria está estruturada e preparada para essa demanda. E a indústria internacional, o mais importante, quer ver ao Brasil trazendo tecnologia e se juntando com os brasileiros. Bom, aqui rapidamente, estava falando como associar-se à Abenave. Tem um site, é só entrar no site e pode se associar à Abenave facilmente. Bom, muito obrigado aí. Desculpem por ter me estendido um pouquinho mais.